Neste exato momento, a Amazônia vive uma contradição assustadora. A Associated Press mostrou em 8 de maio de 2026 que o Brasil pode registrar a menor taxa de desmatamento desde 2012. Mas a floresta continua adoecendo por outro caminho. Fogo, seca, exploração ilegal e degradação silenciosa já atingem cerca de 40% da Amazônia. Agora pense no detalhe que quase ninguém percebe. O mundo cobra uma resposta de Brasília porque existe um país chamado Brasil, com território continental, língua portuguesa e uma fronteira amazônica gigantesca. Mas e se esse país nunca tivesse existido desse jeito? E se Cristóvão Colombo tivesse chegado ao Brasil antes de Pedro Álvares Cabral? Na história real, Colombo saiu de Palos em 3 de agosto de 1492. Depois de passar pelas Canárias, atravessou o Atlântico e avistou terra em 12 de outubro. Era Guanahani, nas Bahamas. Ele acreditava ter alcançado as Índias. Na verdade, abriu para Castela a porta do Caribe. 8 anos depois, em 9 de março de 1500, Pedro Álvares Cabral partiu de Lisboa rumo à Índia. Em 22 de abril, sua frota avistou o Monte Pascoal e tomou posse da nova terra em nome de Portugal. Entre esses dois momentos existe uma dobradiça da história, o Tratado de Tordesilhas, assinado em 7 de junho de 1494. Ele moveu a linha de divisão do Atlântico para 370 léguas a oeste de Cabo Verde. Foi essa linha que deu a Portugal o pedaço oriental da América do Sul. Mas agora vamos mudar uma única corrente marítima. Imagine que, em setembro de 1492, Colombo aceita uma rota mais ao sul. Talvez por medo de calmarias. Talvez por conselho de pilotos portugueses que conheciam melhor os ventos do Atlântico. Em vez de mirar as Bahamas, ele decide mais. Na madrugada de 12 de outubro, a tripulação não vê uma ilha baixa do Caribe. Vê uma costa longa, verde, úmida, impossível de medir. Um litoral parecido com o atual Nordeste brasileiro. Colombo desembarca, ergue o estandarte de Castela e escreve aos reis católicos dizendo que encontrou uma terra enorme antes de qualquer português. Ele ainda não entende o tamanho do que viu. Mas Lisboa entende. Porque, naquele instante, Portugal acaba de perder a inocência diplomática. Antes de Tordesilhas, Castela teria uma prova: a terra a oeste não era só ilha. Era continente. E uma parte dele já tinha nome espanhol. Na história real, Portugal pressionou e conseguiu empurrar a linha de Tordesilhas para o oeste. Sem isso, a futura costa brasileira ficaria quase toda fora do alcance português. Na nossa linha alternativa, a mesa muda. Castela chega dizendo: essa terra foi encontrada por Colombo, antes de Cabral existir na conversa. Portugal ainda teria força naval, experiência africana, açúcar na madeira e interesse na Índia. Mas sua posição moral seria pior. O acordo de 1494 talvez não cedesse tanto espaço. Ou criaria uma exceção perigosa: a costa descoberta por Colombo ficaria castelhana, mesmo que partes dela caíssem do lado português da nova linha. O que ninguém conta é que países podem nascer de uma cláusula. Um parágrafo mal desenhado em 1494 poderia trocar a língua de 200 milhões de pessoas 5 séculos depois. Agora avance para 22 de abril de 1500. Cabral avista a terra. Os portugueses desembarcam. Pero Vaz de Caminha ainda poderia escrever uma carta linda ao rei Dom Manuel. Mas a notícia não seria descoberta. Seria problema. Porque a costa já teria sido reivindicada por Castela 8 anos antes. Portugal poderia protestar. Poderia dizer que a terra caía dentro da sua zona atlântica. Poderia mandar navios, feitorias e soldados. Só que a prioridade portuguesa em 1500 era a rota da Índia. Pimenta, especiarias, Calicut, oceanos orientais. O Brasil, na história real, demorou décadas para virar obsessão econômica. Nessa versão, Castela ganha tempo. E em impérios, tempo é território. Uma feitoria vira porto. Um porto vira governador. Um governador vira lei. Quando Lisboa acorda, talvez o litoral já esteja espanhol demais para voltar atrás. A primeira consequência é cultural e política. O Brasil não nasceria como o Brasil português. Nasceria como províncias castelhanas na costa do Atlântico Sul. O açúcar ainda seria tentador. O pau-brasil ainda atingiria tecidos europeus. A escravidão atlântica provavelmente continuaria, porque a brutalidade econômica do período não dependia só de Lisboa. Mas a administração seria diferente.
Em vez de capitanias hereditárias portuguesas, talvez vice-reinos e audiências ligadas a Sevilha, Santo Domingo ou Lima. Em vez de jesuítas portugueses construindo aldeamentos em língua geral, uma disputa maior entre missionários espanhóis, encomendeiros, comerciantes caribenhos e povos originários. E aqui vem a virada. Uma colônia espanhola na costa brasileira provavelmente não teria a mesma unidade. A América Espanhola virou vários países. A América Portuguesa virou um só império tropical. Essa diferença muda tudo. Na história real, o Brasil cresceu para o oeste por uma mistura de bandeiras, missões, guerra, negociação, mineração e tratados posteriores. Foi um processo violento, mas produziu uma coisa rara, uma colônia gigantesca que permaneceu relativamente unificada. Na nossa linha alternativa, o interior fica mais quebrado. O litoral de Colombo pode virar uma nova Andaluzia Atlântica. O norte pode se conectar ao Caribe. O sul pode disputar espaço com o Rio da Prata. A Amazônia pode cair na órbita de Peru, Nova Granada e Missões espanholas. Agora imagine isso em mapa. Em vez de uma fronteira brasileira empurrando para o oeste, haveria várias fronteiras concorrentes. Cada uma com sua capital, seu exército, sua igreja, seus impostos e seus interesses. Quando o ouro aparecesse em Minas Gerais, no fim do século XVII, ele talvez não financiasse Lisboa. Poderia financiar Madrid. Ou pior, poderia financiar guerras internas entre províncias hispânicas. Na história real, o ouro brasileiro do século XVIII salvou Portugal de uma irrelevância ainda maior. Lisboa era pequena perto de Madrid, Paris e Londres. O ouro das Minas Gerais deu fôlego, palácios, crédito e poder diplomático. Se esse ouro fosse espanhol, duas coisas poderiam acontecer. Primeiro, a Espanha teria uma segunda grande base de riqueza na América do Sul, além da prata andina. Isso poderia atrasar sua decadência imperial. Segundo, Portugal ficaria mais dependente da Índia, de Angola e de alianças com a Inglaterra. E então chegamos a 1808. Na nossa história, a corte portuguesa fugiu de Napoleão e veio para o Rio de Janeiro. Esse ato transformou a colônia em centro do império e ajudou a manter o Brasil unido na independência. Mas se o Rio fosse espanhol, Dom João não teria para onde fugir no Atlântico Sul. Sem corte no Rio, não existe Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Sem isso, a independência brasileira como império único talvez nunca aconteça. No início do século XIX, a América Espanhola explodiu em independências. México, Colômbia, Venezuela, Peru, Bolívia, Argentina, Chile. A unidade sonhada por Simão Bolívar não resistiu aos interesses regionais. Agora coloque o nosso litoral brasileiro dentro desse mesmo furacão. Em vez de 7 de setembro de 1822 às margens do Ipiranga, talvez houvesse várias datas. Uma República da Bahia. Uma República do Prata Norte. Uma Confederação Amazônica frágil. Um estado de Pernambuco ligado ao Caribe. Talvez até monarquias locais tentando copiar a Europa. O português desapareceria como língua dominante na América do Sul. O maior país latino-americano talvez nunca existisse. E a palavra Brasil poderia sobreviver apenas como nome de madeira, de costa ou de região, não de nação. E é aqui que voltamos à notícia de 2026. Hoje, quando a Amazônia queima, o mundo pressiona o Brasil, concorde ou não com a política de Brasília, existe uma autoridade central para cobrar. Existe IBAMA, Supremo, Congresso, Exército, governadores, municípios, povos indígenas, ONGs, empresas e pressão internacional dentro de um mesmo país. Na linha de Colombo, a floresta poderia estar repartida entre 5, 6, talvez 8 países. Cada um culpando o vizinho. Cada um defendendo sua mineração, sua soja, sua madeira, seu garimpo, sua estrada. A degradação de 40% da Amazônia não seria um problema brasileiro. Seria um labirinto diplomático. E talvez a pergunta mais incômoda seja esta: uma floresta dividida por mais governos estaria mais protegida ou mais vulnerável? Tudo isso nasce de um detalhe aparentemente simples, onde o navegador avista a terra primeiro. Colombo chegou às Bahamas em 1492. Cabral chegou ao Brasil em 1500. Tordesilhas separou ambições ibéricas em 1494. Essas três datas parecem capítulos antigos de livro escolar, mas ainda estão dentro do nosso presente. Elas ajudam a explicar por que você fala português. Por que existe um país continental chamado Brasil? Por que a Amazônia virou uma responsabilidade concentrada em Brasília?
E por que uma notícia ambiental de 2026 ainda carrega a sombra de caravelas do século XV? Se Colombo tivesse chegado ao Brasil antes de Cabral, talvez não estivéssemos discutindo como salvar a Amazônia brasileira. Talvez estivéssemos perguntando quem, afinal, teria autoridade para salvá-la. E aí fica a pergunta: foi sorte histórica o Brasil ter nascido inteiro, ou foi uma das maiores coincidências geopolíticas da humanidade? Se essa história te surpreendeu, deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana tem um novo e se te esperando.